Quero convidar a todos a abrir a Escritura em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Começando hoje o segundo capítulo dessa epístola, capítulo 2 de Tessalonicenses. Vamos ler aqui, amados, a partir do versículo 1. Quero ler com os irmãos até o versículo 3, apenas os 3 primeiros versículos, tá? Diz assim: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia ou por espírito, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Queridos, como vocês sabem, né? Essa segunda epístola, diferentemente da primeira, ela é um pouco mais densa, porque Paulo aqui nessa epístola, ele agora procura não somente resolver alguns problemas de ordem de compreensão da igreja de Tessalônica, como ele vai entrar em assuntos, de certo modo, escatológicos. Lógico que não é objetivo do apóstolo fazer nenhum esquema escatológico, que hoje, quando a gente fala de escatologia, a gente pensa logo naquele esquema de acontecimentos, tal, mas ele trata aqui de questões essenciais, sobretudo no que diz respeito a dois grandes acontecimentos, que seria a vinda de Cristo enquanto a sua manifestação. Nós falamos isso no capítulo 1, a manifestação do Cristo de Deus, a sua parousia, e também agora ele vai falar acerca do aparecimento ou da manifestação do anticristo. E esse tema, anticristo, né, é um tema extremamente importante para todos os cristãos, para todos os homens, sobretudo os cristãos que têm maior interesse na compreensão do assunto. E é um tema que tem sido ensinado há séculos a fio, mas tem sido ensinado de uma maneira dogmática, de uma maneira doutrinal, de maneira que tem se perdido de vista o seu verdadeiro significado. E nós vamos estudar, portanto, esse tema aqui no capítulo 2, mas nós vamos mesmo nos aprofundar ou cavar como essa terra desse assunto, né? Essa região do anticristo com maior profundidade no próximo estudo. Quando concluirmos essa carta aos Tessalonicenses, nós vamos fazer o estudo do livro Nascidamente. Vamos ler, juntamente com todos os irmãos, o Nascidamente, do primeiro capítulo, devagarzinho, sem pressa, né? E nesse livro nós vamos, então, fazer uma abordagem mais exaustiva acerca do assunto. Então, que esse capítulo 2 sirva de introdução àquilo que nós vamos falar mais profundamente e de maneira mais específica na leitura do livro Nascidamente, tá bom? Inclusive, quem já comprou o livro é bom que leia, se preparando para a leitura que faremos juntos. Quem não adquiriu, adquira o livro, leia, porque certamente vai revolucionar, tá, irmãos? Os nossos corações, eu tenho plena convicção. Bem, mas voltando aqui ao texto, o fato é que o capítulo 2 começa e implicitamente nós percebemos que estava havendo um problema na igreja de Tessalônica com respeito à vinda do Senhor. Muito provavelmente nós podemos entender do texto que os irmãos de Tessalônica, desculpem-me, eles estavam sendo bombardeados, atacados por um tanto de mensagens especulativas acerca da vinda do Senhor, e era um pensamento corrente na época que Jesus Cristo já tinha vindo, que ele já havia se manifestado. E logo, imagina uma igreja nova, uma igreja imatura,
uma igreja sem muita compreensão dessas coisas, sendo ali abalada, como que pensassem: poxa, se Jesus já veio, qual é a nossa situação como igreja que aqui estamos? Não nos encontramos com Ele, Ele não se revelou para nós, não se revelou em nós. Então os irmãos estavam sendo abalados. E esse tipo de acontecimento, de especulação, é muito comum no meio cristão, sobretudo em algumas datas bem específicas, né? Eu me recordo que na mudança de milênio, né, ali na entrada do ano 2000, muitas mensagens especulativas acerca do retorno de Jesus, da sua segunda vinda, eram faladas. Então as pessoas aproveitam esses momentos, assim, até porque tinha um ditado, né? Vocês lembram que 1000 chegará e 2000 não passará. É um ditado dos antigos, né? Então, por mais que seja apenas um ditado dos antigos, uma coisa muito popular, mas até os cristãos ficavam assim um pouco apreensivos, né? Poxa, vai que né? Vai que tem sentido, poxa, final de milênio, né? Jesus já veio há 2000 anos, então os cristãos ficavam assim meio vulneráveis. E aí é onde as pessoas, os pregadores, os oportunistas, bactérias oportunistas, vão ali fazendo ali o seu show, né? E me recordo também, salvo engano, em 2012, com aquelas profecias dos maias, um tal de um calendário maia. 2012 estava marcado o fim do mundo. Então as pessoas mais uma vez ficam assim um tanto apreensivas. Só que, a despeito de tudo isso, a Bíblia, ao mesmo tempo que ela diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora, ela nos traz alguns sinais que são muito claros, que não nos deixam dúvidas. Ou seja, tem alguns sinais que, olha, você vai seguindo esses sinais, e na medida que eles vão acontecendo, vocês vão tendo uma noção da aproximação desse grande evento, que será a segunda vinda de Cristo. E aqui no caso em especial, Paulo vai nos dar 2 grandes sinais, né? Ele diz assim, vamos começar no versículo 1: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, na linguagem aí, na versão atualizada diz que é por espírito, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ou seja, os vários meios que se utiliza para divulgar uma mensagem é por profecia, alguém se levanta e diz: olha, Deus me mostrou, Deus me revelou, ou mesmo pessoas falando em nome de Deus, profetizando que o dia do Senhor já chegou, já aconteceu, não é? Mesmo no tempo de Paulo, salvo engano, numa de suas epístolas, não me recordo se é a Timóteo, Paulo dizia que havia alguns que afirmavam que a ressurreição já havia ocorrido. Para vocês terem uma ideia. Ou seja por profecia, seja por palavra, um pregador no púlpito pregando, né? Seja por cartas, por epístolas supostamente escritas por nós. O que me parece que pessoas escreviam cartas e assinavam apóstolo Paulo, ou apóstolo Pedro, ou apóstolo João. Mas isso é muito comum, viu? Em todo o mundo da literatura isso acontece, não somente em questões religiosas, mas na literatura é o que mais tem. E hoje em dia, com esse meio de comunicação aí disponível para todo mundo falar o que bem quiser, né? Diariamente nós recebemos aí mensagens, uns postzinhos de mensagens, de autoajuda, geralmente assinado Shakespeare, né? Aí quem já leu o mínimo de Shakespeare sabe que não é Shakespeare que está dizendo aquelas palavras, né? Mas as pessoas acabam acreditando, acham bonito, e o pior é quando sai dizendo, né, como dizia Shakespeare, aí cita uma frase de alguém que inventou. Então é sempre bom checar a fonte. Tá bom? E quando alguém pregar, seja um pregador, uma profecia, ao invés de debater o mérito da profecia, é melhor você pegar o conteúdo e comparar com a Escritura. Simples assim. A Escritura é o documento que nós temos, em que nós podemos ter a mínima segurança
e fazer a comparação daquilo que é dito, aquilo que está sendo ensinado com o que a Escritura ensina. Infelizmente, a maioria dos cristãos não tem nem mesmo a condição de fazer a checagem com a Escritura, porque fala assim, eu vou checar isso aonde? Ele pega uma Bíblia com 66 livros, como é que eu vou verificar exatamente esse ensinamento? Às vezes, por causa de uma referência bíblica, a pessoa abre o texto bíblico, mas não tem a condição. Então, é preciso que nós entendamos de uma vez por todas que cada um de nós, a despeito de qualquer outra coisa, é responsável por aquilo que nós pregamos, ensinamos e acreditamos. Ou seja, nós precisamos assumir a responsabilidade de ouvir com atenção, de acolher a palavra e de verificar, fazer a verificação mínima, não é? Para isso temos que começar a adquirir o hábito de ler a Escritura, mas não ler a Escritura religiosamente. Como é que se lê religiosamente? Como é que os cristãos leem a Bíblia? Eles pegam a Bíblia e ao tomá-la eles pegam assim com tanta devoção, não é? Não que não deva ter devoção, não é isso, mas como uma coisa tão misteriosa, tão divina, tão inacessível ao humano, que eles, quando leem, eles não conseguem conectar o que estão lendo ao contexto, a nada. Eles tomam como se Deus estivesse falando com ele naquele momento, aquelas palavras, e daí ele vai ter que encontrar uma explicação para o texto segundo a sua própria circunstância humana, fazer uma aplicação indevida do texto. A Bíblia é um livro de testemunho. Ela fala acerca de Deus, dá testemunho acerca de Deus, dá testemunho sobretudo acerca de Cristo, também dá testemunho acerca do homem, também dá testemunho acerca da condição do homem em relação a Deus, em relação a si, em relação ao próximo, que é o problema do pecado, não é? Ou seja, a Escritura está aqui para nos dirigir o entendimento com respeito às verdades que se relacionam a Deus e ao homem. Então precisamos nós desenvolver isso, ao invés de ficarmos abalados, ficarmos seduzidos, sermos induzidos a qualquer tipo de êxtase diante daquilo que nós ouvimos. Precisamos, antes de tudo, de um espírito sóbrio, uma mente sóbria, um coração sóbrio, para poder compreender a Escritura e não ficarmos alarmados com qualquer tipo de mensagem, né? Aí então o apóstolo Paulo diz que devemos nós descansar no fato de que a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro duas grandes coisas aconteçam. Ou seja, antes de Jesus voltar, é preciso que aconteçam duas coisas. Primeiro, aconteça a apostasia. É necessário que venha a apostasia. E aí tem uma palavrinha aqui no texto dessa linguagem da NVI, que diz assim, olha, versículo 3, não deixem que ninguém os engane de modo nenhum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade. Esse então, ele significa aqui no texto que o homem da iniquidade, o homem do pecado, será o resultado da apostasia. A apostasia será o ambiente propício para que o homem do pecado se manifeste, né? Então é preciso que venha primeiro a apostasia, e então, como consequência da apostasia, surge o homem do pecado que vai ser manifestado. Bem, a maioria dos cristãos ignoram completamente a apostasia, enquanto sendo um tempo e um ambiente propício para o aparecimento do anticristo, e também ignoram completamente a identidade do anticristo, porque é corrente no meio cristão que todos aguardam por um homem individual que será identificado, taxado, chamado como o anticristo. E a princípio eu quero que os irmãos entendam que o DEVAP, enquanto ministério, não faz nenhuma objeção à possibilidade de que apareça um camarada, um indivíduo, a quem você poderá chamá-lo
de anticristo. Perfeito? A grande questão é que nós vamos entender aqui profundamente é que, vamos colocar, a Escritura fala de Cristo, sim ou não? Desde o Antigo Testamento temos o Cristo. A Escritura também fala sobre o anticristo. São duas figuras que são centrais nas Escrituras. O anticristo não faria nenhum sentido se não houvesse o Cristo. E o Cristo, porque é o Cristo, no sentido da antítese da sua oposição, possibilita que haja o anticristo. Não é? De modo então que, se nós entendemos, e todos concordam, embora não assimilem, mas concordam, que o Cristo de Deus é um ser individual, lógico, ele é o Cristo, a quem se pode identificar, nós entendemos que esse Cristo, ele tem um corpo, ele tem um corpo, esse Cristo, ele tem membros, esse Cristo, ele se manifesta a partir das páginas do Novo Testamento, sobretudo após a morte e ressurreição de Jesus, como sendo o cabeça de um corpo que agora se dá o Cristo coletivo. Os cristãos não falam muito de o Cristo coletivo, talvez tenha receio dessa expressão, porque parece que nós estamos usurpando ou estamos nos colocando como Cristo, mas não é isso, é que a Escritura fala do Cristo individual, mas que sendo ele essa matriz, ele agora vai se manifestar em todo o seu corpo, que são os seus membros, que fala de um grupo coletivo, foi muito boa, de pessoas, né? Ou seja, se é grupo só pode ser coletivo, não é? Ou seja, a igreja, vamos partir do pressuposto geral, ela é o corpo de Cristo, portanto, o Cristo que se manifesta no Novo Testamento é um Cristo coletivo. E esse princípio se aplica, portanto, semelhantemente ao anticristo, enquanto um homem coletivo. O anticristo pode ser que haja aí uma grande matriz, um homem que possa personificar todas as trevas, o engano, a mentira, a maldade, mas que ele não será algo separado de uma parte da humanidade que também se torna para este anticristo individual a sua manifestação, a sua extensão, a sua propagação. Portanto, interessa-nos no momento muito mais compreender o que é este homem da iniquidade coletivo, o que é esse anticristo coletivo. Por quê? Porque do mesmo modo que nós devemos também nos interessar em entender o que é o Cristo coletivo. Porque não adianta ficarmos pregando acerca do Cristo de Deus, que ele é isso e aquilo outro, se nós, enquanto o seu corpo, enquanto os seus membros, não o expressamos em vida e natureza. Olhe para o seu corpo humano. Não é verdade que o seu corpo humano é você mesmo? Não é outra coisa distinta de você. Seria estranho a cabeça, sendo você, sede do entendimento, da razão, ser uma coisa e o seu corpo agir totalmente contrário àquilo que é você na sua razão, na sua consciência, na sua mente, no seu cérebro, vamos colocar assim. Imagine só o corpo fazendo tudo o contrário do que manda e ordena a cabeça, não seria uma coisa estranha? Então a igreja precisa entender, né, e assimilar a ideia do que seja então o corpo de Cristo, para entender e assimilar a ideia do Cristo coletivo. Então a igreja, enquanto o corpo de Cristo, ela expressa, ela manifesta em vida, natureza e obras e ações o Cristo que é o cabeça. Alguém pode dizer: ora, mas então como podemos chamar a igreja de corpo de Cristo se não vemos tal expressão? Eu diria que o corpo de Cristo não é exatamente essa igreja que você está pensando que é, formada por mim e por você. A igreja de Cristo está em processo de formação. Nós falamos de modo geral, grosso modo, a igreja é o corpo de Cristo, para todos entenderem. Mas que tanto dessa igreja é corpo de Cristo, ou que tanto de nós somos corpo de Cristo, ou que tanto de nós somos igreja?
Não podemos pensar a igreja como um mero aglomerado de pessoas. Igreja, né, no sentido mais puro da palavra, mais íntimo, diz respeito àqueles que são chamados por Cristo para o cumprimento de um propósito. E, portanto, quando nós somos chamados, nós ainda temos muito que nada tem a ver com Cristo, com a sua vontade. E aí entramos num longo processo, um longo e doloroso processo de transformação. Eu diria, a igreja de Cristo, enquanto corpo de Cristo, enquanto noiva de Cristo, está sendo formada. É mais ou menos aquela metáfora, né? Vamos encontrar a metáfora lá em Gênesis capítulo 2, que Deus cria o homem do pó da terra, e Deus então decide ali, pelo texto, criar uma mulher para o homem. A palavra hebraica é que Deus edificou para Adão uma esposa, uma auxiliadora, uma mulher. Os irmãos percebem que a criação da mulher tem todo um processo, todo um procedimento, tem um modus operandi. Vemos ali Adão tendo um profundo sono, Deus retirando do lado de Adão, da sua natureza, da sua substância, dos seus elementos, ali a mulher sendo edificada. Quando o homem, portanto, ele acorda daquele sono, que ele vê a mulher, ele faz uma declaração no mínimo curiosa. Ele diz: esta, afinal, enfim, finalmente, aqui uma auxiliadora, osso de meus ossos, carne da minha carne. Ou seja, uma mulher que nada mais é do que uma extensão do próprio homem. Osso de seus ossos, carne da sua carne, é o próprio homem que aumentou de tamanho, que se multiplicou. É Adão multiplicado. Interessante que quando chegamos no Apocalipse, capítulo 21 e 22, nós vamos encontrar ali a Nova Jerusalém, né, como sendo o quê? A noiva do Cordeiro. Se nós entendemos que a mulher para Adão é uma metáfora, é um símbolo da esposa do Cordeiro, Adão representando Cristo, Eva, a mulher, representando a noiva do Cordeiro, né? Essa relação Cristo e Adão, a mulher e a igreja. Então nós vamos entender então que em Apocalipse 21 e 22, naquele grande dia, vamos pensar assim, quando Jesus olhar, portanto, para a sua igreja, naquele tempo dirá: esta, afinal. Hoje ainda estamos nesse processo. E olha que se você olhar para Gênesis, esse afinal, ele ganha a ideia de processo. Quando Adão diz: esta, enfim, esse enfim, ele é o desfecho de um começo. Salvo engano, capítulo 2, versículo 18, quando então Deus chama os animais, passa-os todos diante do homem, para que o homem dê nome aos animais, e ali começa uma busca por uma auxiliadora. Por isso que o texto diz que o homem deu nome a todos os animais e diz: para o homem, todavia, não se encontrava uma auxiliadora. Ou seja, o homem buscava uma auxiliadora. É o mesmo que dizer que Deus procura por uma auxiliadora, no sentido de que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que Ele está à procura de que todos nós, os chamados, nos entreguemos a Ele de tal modo que sejamos transformados pela palavra. Então, esse enfim é o desfecho de todo um processo, e a igreja está dentro desse processo. Então, teoricamente falando, vamos considerar que estamos vivendo uma normalidade, vamos considerar. Nós estamos ainda, temos ainda muito daquilo que não é Cristo. Como Adão, quando procurava nos animais uma auxiliadora, ele olhava e falava assim: essa aqui até que talvez daria, mas não vai dar certo. Não é compatível natureza, textura, pele, inteligência, todas as coisas mais que se pode colocar, né? E hoje nós temos muito de animalesco, muito de pecado, muito de mácula, muito de erro nos nossos corações. Mas estamos entendendo uma normalidade,
nesse processo. A igreja está passando por um processo de transformação. Como se dá essa transformação? É o que talvez poucos compreenderam, ou poucos prestaram atenção no que estamos falando há um bom tempo, é que ela não vai acontecer do dia para a noite, como um milagre. Não vai. E não pense você que ela já aconteceu plenamente. Entenda que essa santificação, essa edificação, como você queira chamar, conforme Efésios capítulo 5, ela acontece mediante a palavra de Deus. Ou seja, nós estamos sendo preparados como uma noiva sem mácula, sem ruga, sem pecado ou coisa semelhante. Essa santificação está acontecendo, Efésios 5, 26, pelo lavar, pela água da palavra de Deus. Olha a importância que tem a palavra de Deus, a pregação da palavra, a ministração da palavra e, sobretudo, nós nos expormos à palavra. Porque quando nós nos expomos à palavra, essa palavra ela vai trazendo o quê? Luz. Ela vai trazendo o quê? Entendimento. Ela vai trazendo o quê? Clareza. E nós não podemos ouvir a palavra com resistência. Cuidado, porque em nós há muitas fortalezas. Fortaleza é aquilo que foi erigido e edificado enquanto cultura, enquanto crenças, enquanto ideologias ao longo da nossa vida. Isso vai sendo sedimentado, vai criando resistência, força, vai se petrificando a ponto de ficar uma grande muralha dentro de nós. E quando você ouve, se você não relaxar, se você não dizer: Senhor, fala, mostra, convença-me, para que então a palavra possa iluminar essas questões que estão erigidas dentro de nós, nós vamos ficar ouvindo a palavra 1 ano, 5 anos, 10 anos, e não haverá mudança. A importância da ministração da palavra é que você se exponha à palavra com vistas à santificação, com vistas a ser lavado pela palavra, a ser trabalhado pela palavra. Então, imagine vocês, eu tenho certeza, porque eu tiro por mim, quantas convicções eu tenho acerca dos meus erros. Ou melhor, eu tenho os meus erros, modos como eu vivo, como eu me comporto, como eu ajo, como eu procedo. Só que eu tenho uma série de justificativas para tudo aquilo que eu faço. Ou seja, eu não tenho essas coisas por erradas, eu as considero corretas. E se alguém me perguntar, eu vou explicar por que isso não é errado. E posso buscar texto bíblico, posso buscar um juízo, um exemplo, e aí eu tenho aquilo como algo construído dentro de mim e que a palavra quer destruir. Mas enquanto eu ouvir a palavra com os meus pré-julgamentos acerca de mim, acerca da verdade, acerca de Deus, acerca de qualquer coisa, a palavra não pode fazer efeito. Porque você ouve e a palavra não consegue mostrar para você, não consegue te iluminar. Por quê? Porque essa grande fortaleza impede que a luz chegue ao entendimento. Qual é a maneira, portanto, de nós ouvirmos a palavra? É dando à palavra todas as chances e as possibilidades de ela falar o que ela quer falar, do modo como ela quer falar, para que ela mostre em mim aquilo que em mim não está de acordo com a palavra. Lógico que a palavra não é uma mera pregação. Cuidado, tá? Não é uma mera pregação, porque a pregação pode estar eivada também de ideologias, de conceitos, uma série de coisas. A palavra é o próprio Cristo. Cristo é a nossa referência. É o Espírito de Cristo que é a nossa referência. Nós falávamos aqui domingo, aquela mensagem domingo, muito forte, por sinal, considerei,
precisa ser ouvida uma vez, duas vezes, três vezes, não exatamente procurando discernir a parábola que foi tratada, mas sobretudo o espírito da palavra. Qual que era o espírito da palavra? Quantas vezes nós dizemos: eu sou de Cristo, o fulano não é de Cristo. Eu tenho Deus, o fulano não tem Deus. E isso fica meramente como sendo apenas uma crença, é assim que você acredita. Mas a despeito disso, você tem que entender o que é ter o Espírito de Cristo. Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, o Espírito de Cristo. Eu tenho que saber se aquilo que eu faço, se aquilo que eu penso, se aquilo que governa as minhas atitudes, os meus relacionamentos, se está em consonância com o Espírito de Cristo. Se Cristo faria, agiria daquele modo. Então temos que ouvir a palavra, permitindo que haja constantemente este contraste. É se expor à palavra. O problema nosso é que nós ouvimos a palavra julgando a palavra do ponto de vista estético. Já perceberam que nós temos nossos pregadores de preferência? Sim ou não? Temos nossos pregadores de preferência. Não que não possamos ter, eu gosto de um estilo, o outro gosta de outro estilo, tudo bem. Mas a grande questão é que nós temos que ouvir a palavra, independentemente daquele que porta a palavra. E se colocar diante da palavra, não como um espectador, mas como alguém que se coloca para ser iluminado, para ser trabalhado. E quando isso acontece, você sai daquele momento da ministração da palavra em profunda reflexão. Você sai em oração. E aquela palavra agora vai ser ruminada, digerida, não enquanto uma obra estética de arte, não enquanto admiração poética de uma palavra ministrada, mas enquanto conteúdo de salvação, enquanto elemento de salvação, enquanto confrontamento com a nossa alma, aquilo que nos confronta, como aquilo que nos ensina, como algo que nos corrige. Ou seja, é levar muito a sério o ministério da palavra. E desse modo, vamos sendo nós edificados e santificados, até que por fim atinjamos o que Paulo chama de estatura de varão perfeito. Aí Cristo se manifestará em nós na sua parousia. Agora, se isso é verdadeiro, o contrário também é verdadeiro. Cristo, o anticristo. O anticristo também está sendo trabalhado, também está sendo edificado. Existe uma edificação do anticristo, existe uma construção. O anticristo está sendo forjado nas mentes e nos corações. Por isso que é dito que ele não pode se manifestar enquanto não houver apostasia, porque a manifestação do anticristo depende de ele estar pleno, formado, completado, ele atingir o telos, atingir o auge da sua própria maturidade. Alguém pergunta: sim, então o que seria essa tal da apostasia? E aí nós vamos tratar agora desse ponto, uma das coisas mais graves e passa despercebido aos nossos olhos. Se nós olharmos desde Gênesis, se você fizer uma leitura da Escritura, não uma leitura historiográfica da Bíblia, mas uma leitura atenta aos ensinamentos, ao fio de prata que percorre toda a Escritura, a essa medula óssea da revelação, vamos observar que desde o início, desde Gênesis capítulo 3, mais especificamente, começa ali um grande diálogo. Começa um grande diálogo. O diálogo da mulher com a serpente. O capítulo 3 de Gênesis, versículo de 1 a 5, ou de 1 a 6 que seja, é uma das partes mais importantes
da Escritura para você entender o que é o mistério da iniquidade, ou mesmo que seja o próprio ministério da iniquidade. Ou seja, precisamos entender que tudo que acontece concernente à questão do pecado, das trevas, não é uma questão estética. Infelizmente, os cristãos estão preocupados com as coisas estéticas, estão preocupados com a roupa, estão preocupados com a comida, estão preocupados com a bebida, estão preocupados com qualquer tipo de coisa que seja um adereço, que seja um adorno, algo que você possa colocar em você ou pegar com as mãos. O mundo digital, o mundo das mídias sociais é muito interessante, porque lá as pessoas falam mesmo, né? Você posta qualquer coisa, o povo começa a comentar, e passa ali tempos e centenas e milhares de pessoas debatendo o quê? Eu vou confessar aos irmãos, eu nunca vi nenhum debate na internet falando sobre o homem quanto ao seu coração. Eu nunca vi. Deve ter, a internet é um universo enorme, né? Mas eu nunca vi pessoas conversando, debatendo, preocupadas com o coração do homem. Agora, estão todos preocupados, né, em falar se o que o fulano fez ou deixou de fazer, se é pecado, se é erro, se Deus se agrada, se Deus não se agrada. Estão sempre olhando para fora do homem. Se você olhar desde Gênesis 3, que lá é o início, é o embrião daquilo que será chamado de homem do pecado, que vai despontar pela apostasia, vamos encontrar o quê? Uma ideia. Ali nós temos um diálogo. É a serpente dizendo, com o intuito de convencer a mulher, de convencer o homem de mentiras, de enganos. É um debate, é um conflito ali de ideias. Foi assim que Deus disse? Não, Deus disse desse modo. Deus disse faça isso, não disse faça desse modo. E você entende ali que está sendo o quê? Construída uma maneira de compreender. Tudo começa com a maneira de compreender. Porque quando você é convencido por alguém a interpretar alguma coisa de um dado modo, por um dado ângulo, que você passa a acreditar naquilo, você agora passa a ser dirigido e governado por aquela interpretação. Isso é muito normal, é muito natural, porque isso vai acontecendo lentamente. Por isso precisamos estar muito atentos a tudo aquilo a que nós nos expomos. As mídias sociais nos expõem diariamente a um tanto de conteúdos perversos. E muitas vezes em nome de Deus, em nome da verdade, em nome da realidade. Eu não sei qual é a realidade que dizem, mas tentam nos convencer. Nós estamos numa guerra de discurso. Agora então, gente, o povo está quase ficando louco de tanta mentira, de tanta confusão, de tanto disse-me-disse. Ninguém pode nem espirrar mais. Opa, espirrou, ele espirrou. E a pessoa vai se envolvendo naquilo. Temos que tomar muito cuidado a pregação a que nos expomos, as músicas a que nos expomos. Por quê? Porque tudo isso vai gerando em nós maneira de compreensão. Porque quando você passa a compreender de um dado modo, você agora passa a caminhar sendo dirigido, tomado pela mão daquela compreensão. E na medida que você vai vivendo aquilo vai se tornando uma convicção. Daqui a pouco aquela convicção se torna um hábito. Se torna um hábito, se torna uma experiência. De modo que daqui a pouco você não sabe mais diferenciar você daquele pensamento. Você se torna a expressão máxima daquele pensamento. Então, desde Gênesis, nós vamos acompanhar, existe uma batalha
Logo em seguida você vai encontrar ali expressões, Deus falando, os profetas de Deus falando, profetas de Baal falando. São vozes, a Bíblia está cheia de vozes, vozes que tentam dirigir você para Deus, vozes que tentam dirigir você para outra coisa que não é Deus. E a voz a que nós ouvimos é a voz que vai abrir o nosso sentido, o nosso entendimento. Lembra das palavras de Jesus quando ele diz: se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes trevas serão? No primeiro momento dessa leitura, desse texto, a pessoa pode se sentir confusa, mas não é possível que a luz que há em mim seja treva. Isso é um paradoxo. Como a luz pode ser treva? Ou é luz ou é treva. É porque luz, ali no texto de Mateus capítulo 6, quer dizer compreensão. A sua compreensão, o modo como você enxerga, são os olhos da consciência. Ou, corrigindo, é o olho da consciência. É o olho direito. Lembra que Jesus fala: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. De que olho ele está dizendo? Quando você pega com o olho direito ou com o esquerdo? Com nenhum dos dois. Você pega com o olho da consciência, com o olhar da consciência. Não são esses olhos que me levam a pecar, mas é o modo como eu vejo, como eu interpreto, como eu concebo. É essa cosmovisão, esse olho direito. Inclusive o texto bíblico, quando diz lá: se os teus olhos forem bons, se você pegar qualquer dicionário grego, a Bíblia linear em grego, o mais simples, vai encontrar o olho, fala do olho no singular. Se os teus olhos forem bons, você lê: se o teu olho for bom, no singular. Por isso diz que se a luz que há em ti, esse olhar da consciência, esse olhar do coração, se ele for treva, se a luz que há em ti forem trevas, se esse entendimento for de uma formação que não é o falar de Deus, não é a vontade de Deus, não é a direção de Deus, quão grandes trevas serão. Então, irmãos, devemos tomar muito cuidado com a nossa formação. Com a nossa formação. De modo então que desde os primórdios da história, que o homem está nesse grande drama. Qual é o maior drama da humanidade? É Deus. Deus é o maior drama da humanidade. E segundo nós entendemos, nós vamos encontrar isso claramente no capítulo 2, a humanidade, a cada tempo que passa, ela vai vencendo esse drama. Ela vai vencendo Deus. Quando Nietzsche declarou Deus está morto, ou quando ele declarou matamos Deus, os cristãos se revoltaram, ficaram todos revoltados. Mas eles deveriam agradecer a Nietzsche pelo despertamento que essa palavra de Nietzsche trazia. Ele está anunciando o começo de uma era em que Deus não faria parte da humanidade. Não é que matamos Deus, porque já é um paradoxo. Se matamos Deus, Deus havia. Se é Deus, Deus não pode ser morto, porque é Deus, é vida. Então vê que Nietzsche não está nesse jogo filosófico, né? Ele está dizendo: estamos adentrando uma era em que Deus vai ser apenas um objeto, mas não fará parte da essência humana. Agora, observa, por que Deus é um drama? Porque a despeito de o homem crer nele numa fé religiosa ou não, a humanidade tem esse enfrentamento constante da moral, da justiça, da verdade, sim ou não? E isso não são reflexos da própria divindade? E o homem então, com o tempo, por meio de muitas ideologias, de muitas filosofias, este homem vai o quê?
Superando, relativizando todas essas coisas que são reflexos da própria divindade. Relativizando o bem. Após alguém perguntar assim, olha, o que é o bem? Uma vez me perguntaram, né, eu estava falando sobre o mal, e falou assim, mas o que você chama de mal? Eu falei, aquilo que você vê todo dia acontecer. Mas não precisa de um conceito filosófico. Quando você vê uma pessoa, como aconteceu essa semana, de um homem que mata a esposa e o filho, isso é o que nós chamamos de mal, não é? É a maldade, é o mal sendo expressado por uma ação maldosa. Então, o mal, ele existe do ponto de vista prático da experiência humana. Só que os homens vão agora o quê? Com o tempo, relativizando essas coisas. O mal hoje não é tão mal assim. Os valores vão se perdendo. Os princípios vão se perdendo. E os próprios cristãos vão aceitando isso como normalidade. Cuidado, porque eu não estou aqui apregoando que você deva usar essa minha mensagem da perda e destruição dos valores como um discurso político. O cristão não foi chamado para debater com o mundo a perda de valores. O mundo jaz no maligno, ponto, acabou. Eu não posso ir para o meio do mundo agora debater. Porque vocês não podem fazer isso, porque está tirando os valores. Não, o mundo jaz no maligno, ponto. Ninguém vai corrigir o mundo. O mundo é inconsertável. O mundo está condenado. O mundo será destruído. Quem tem que se preocupar com os valores somos nós, igreja, mas não se preocupar teologicamente, mas se preocupar em o quanto esses princípios são reais dentro do nosso coração. De fato e de verdade. Não é defender uma bandeira, defender uma causa, defender um ponto de vista. É perguntar o quanto que Deus, Ele faz parte da minha vida, das minhas preocupações, do meu viver, dos meus relacionamentos. Então o mundo vem caminhando nesse drama em relação a Deus, porque esse homem tem sido confrontado com a verdade que é Deus, ou com os reflexos da divindade, que é o amor, a compaixão, a graça, a misericórdia, a justiça, a verdade, a moral, tudo isso. Só que de um tempo para cá nós percebemos que todas essas coisas boas vão sendo perdidas. Vão sendo perdidas. Mas como se pode perder um valor? Imagine, será que vai ser de um dia para o outro que você vai dizer que aquele valor já não vale mais nada para você? Ou será que ele vai acontecendo pouco a pouco, por uma imagem, por uma informação, por uma música, por um discurso, por uma pregação, e aquilo vai se tornando tão normal, tão natural, que você vai deixando de ter aquilo como drama. Quando Deus deixa de ser drama na sua vida, quando deixa de fazer o impacto, é porque você começa a perder os valores. Mas aí você vai se corrompendo na sua maneira de compreender as coisas. A humanidade está caminhando lentamente, passo a passo, pouco a pouco, para um tempo em que todos os valores estarão relativizados, onde Deus vai ser um detalhe, onde o pecado, entenda o pecado na prática como qualquer forma de ato, de palavra, de obra, de comportamento que não expressa o Espírito de Cristo, será uma normalidade. Nós estamos caminhando o mundo inteiro. A banalização do mal, salvo engano, como diria Bauman, né? Se não estiver enganado na referência, a banalização do mal. Ou seja, a humanidade está caminhando para um estado de consciência
onde Deus não faz mais a mínima diferença. Lógico, diante de um falar como esse, como é que o crente ouve essa mensagem? Ele começa a dizer: poxa, imagine, o mundo está assim mesmo. Logo ele olha para o mundo, mas o que ele chama de mundo são as pessoas que não são da igreja. A pessoa deixa de olhar para si e para o outro e para todos como sendo homens que estão sob influência. Imagina, agora eu estava conversando agora há pouco, no início da reunião, com a irmã Júlia, minha mãe, e ela dizendo, como pode, ela perguntando, né? Quando às vezes se ouve uma pregação de líderes, pastores, pregando, cujo tema e conteúdo e teor da pregação é o enriquecimento humano. Veja que não estamos falando de riqueza e nem do dinheiro em si. Falando, quando alguém toma o dinheiro e o enriquecimento próprio como o conteúdo, a essência da pregação. Fazer uma pregação para ensinar os irmãos, ensinar a igreja, ensinar as pessoas, influenciá-las a desenvolverem no coração o desejo do enriquecimento. Cuidado, não é que você não possa ter a ambição de melhoramento de vida, não é isso. É quando isso se torna um discurso, se torna uma meta, se torna um objetivo, se torna a sua fé, se torna a sua prática. E isso é tão normal hoje em dia, que é possível que um pregador diga que a Bíblia fala mais de dinheiro do que sobre salvação. Ele deve ter contado, não é? Bem, de todo modo, a humanidade está se encaminhando para esse tempo. A apostasia será um tempo de um estado de consciência onde Deus não tem lugar, ou onde Deus é apenas um detalhe, onde Deus foi transformado num objeto de adoração que satisfaça as suas próprias exigências. Ou seja, será um tempo em que, mesmo falando em nome de Deus, nós estaremos em defesa de Satanás. Mesmo usando a Escritura, mesmo usando os símbolos sagrados da cruz, a Bíblia, mesmo cantando louvores, mesmo se vestindo e falando como cristãos. Ou seja, Paulo está dizendo que antes da vinda de Jesus, o homem do pecado tem que se manifestar. E esse homem do pecado só poderá se manifestar quando, então, a humanidade chegar nesse senso de relativização de todas as coisas referentes a Deus. Daí que a nossa preocupação deve ser que nós não sejamos corrompidos. Preocupar com a nossa mente, guardar a nossa mente, guardar o nosso coração com muita responsabilidade. Falar: Senhor, eu preciso ser guiado pela Tua palavra. Senhor, não me permita ser enganado por qualquer coisa. Andar atento, não no sentido de julgar o outro, não, atento quanto a si mesmo, quanto àquilo que você está recebendo, aquilo que você está comendo, qual é a comida espiritual que você está ingerindo e que está te formando lentamente, está te formando pouco a pouco. Quando então a humanidade chegar nesse estágio, então o homem do pecado estará completamente pronto para se manifestar. Será a manifestação do homem da iniquidade. Porém, este homem da iniquidade não é outra coisa senão o homem pecador chegar no estágio de amadurecimento. Já observou que hoje nós até pecamos? Nós até pecamos. E os homens sempre pecaram toda a vida. Mas nós não temos ainda em nós um pecado amadurecido, um pecado forjado,
na consciência, nas decisões, nas vontades. Nós estamos sempre sendo combatidos e confrontados com a verdade, sim ou não? Mas quando diz dessa manifestação do homem da iniquidade, vai ser o momento em que o pecado vai estar totalmente amadurecido na consciência humana. É mais ou menos aquele processo, né, de que diz Tiago na sua epístola, salvo engano, no capítulo 1. Ele diz da cobiça no coração. Nós sabemos que a cobiça já é pecado, mas Tiago vai colocando todo um processo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então a cobiça nos leva a uma série de pecados, sim ou não? Precisamos tratar com a nossa cobiça. Mas Tiago vai colocando agora dentro de uma ordem gradual de crescimento. Quando essa cobiça, ela nos atrai, alguma coisa desperta a sua cobiça, e uma vez que você é atraído, é dito que essa cobiça, ela gera, ela fecunda no coração o pecado enquanto semente. Ele diz até que então o pecado ele vem à luz, até que se dar à luz o pecado. Veja que a palavra conceber, a palavra dar à luz lá em Tiago, tem todas conotações orgânicas e traz a representação aqui como uma criança sendo gerada e sendo formada. Mas tudo começa de um germe. Aí ele diz, até então que o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Vamos olhar esse texto rapidamente, Tiago capítulo 1, e eu quero convidar os irmãos a olhar esse texto por um outro ângulo, um ângulo um pouquinho mais diferente. Capítulo 1, versículo 13. Vamos deixar esse texto aqui como introdução para a semana que vem falarmos sobre a manifestação do homem do pecado. Tiago 1, versículo 13, olha. Não, versículo 14, né? Vamos remir o tempo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Dá uma pausa, só para os irmãos entenderem a proposta de leitura que eu vou fazer aos irmãos. Aqui Tiago está dizendo de um pecado praticado. Um pecado. Está mostrando como que o pecado chega à sua ação final, à sua plenitude. Como que o pecado chega à sua potência máxima de consumação. Perfeito? Agora nós vamos usar esse texto, essa é a proposta de leitura, para compreendermos como que o pecado amadurece ao longo da história da humanidade, até quando ele diz, e então gera a morte, entender essa morte como sendo morte eterna, como sendo final. Eu estou propondo a leitura desse texto, mudando o enfoque de um pecado consumado para a consumação do pecado. Entenderam? Então, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Então, primeiramente, fala de um mau desejo, fala de uma cobiça. É o germe. Todos nós temos esse germe de pecado no coração, na alma. Uma cobiça. Estão entendendo ou não? Essa cobiça, enquanto germe, tem que ser o quê? Destruída. Tem que ser vencida. Tem que ser aniquilada pelo poder da palavra. Mas veja o desenvolvimento. Cada um porém, é tentado pelo próprio mau desejo, pela cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então, é esse desejo que vai nos seduzindo, vai nos atraindo. Você vai ficando, como eu posso colocar, atraído, tomado desse desejo, ele vai te tomando, e isso vai ganhando dimensão na sua alma. Isso vai crescendo. Isso significa que esse pecado, essa cobiça, não está sendo tratada. O texto continua dizendo: então esse desejo,
tendo concebido, olha aí, ele concebeu, temos agora aqui uma concepção, temos agora aqui já então um ser que logo vai se desenvolver e ele vai nascer. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, aqui é o nascimento. E o pecado, após se consumado, de ele chegar no seu ápice, no telos da sua manifestação, gera o quê? A morte. Então é assim que ao longo do tempo o anticristo, o homem do pecado, o homem da iniquidade está sendo gerado. O que começou na história humana como uma cobiça, vai se desenvolvendo, o homem vai sendo atraído, o homem vai cedendo e se entregando a esse desejo, a essas cobiças, de modo então que chega um dado momento da história humana, e aí você tem que fazer a leitura da história humana e a leitura de cada homem dentro dessa história, que esse pecado é concebido. Quando isso acontece no coração humano, este homem ele está decidido, ele está no limiar, na linha limítrofe da apostasia. E olha, que eu vou dizer para os irmãos aqui, na semana que vem eu vou trazer uma informação, salvo engano eu falei, foi no querigma aqui, mas eu quero dizer aqui para todos na quarta-feira, do grande perigo que nós estamos enfrentando sem perceber. Quando o texto de Tessalonicenses disser que o homem da iniquidade é aquele que se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de culto, está todo mundo pensando que pode ser qualquer coisa que se coloque contra os evangélicos, contra a Bíblia, ou contra os cristãos, porque eles estão entendendo o que o texto estaria dizendo. Eu vou explicar melhor na próxima mensagem, que o anticristo é contra o Deus Criador. E o texto não diz isso, ele diz, ele é contra tudo o que se chama Deus. Esse Deus aqui está aberto. Tudo aquilo que tem conotação religiosa ou é objeto de culto. Ou seja, o propósito do ministério da iniquidade é levar os homens a tirar o elemento sagrado, é a materialização, é a corrupção de todas as coisas, no sentido que não importa se você fala o nome de Deus ou diz segui-lo, o que vai importar é se Deus tem alguma parte na sua vida e se ele faz alguma diferença na sua vida ou não. Cada dia cresce mais o ceticismo. Os cristãos, por mais que digam que creem em Deus, vivem como se não acreditassem. Do ceticismo, o próximo passo é não um ateísmo filosófico. Nós não estamos mais no século XVIII, estamos no século XX, XXI. É um ateísmo prático. Até então, chegar no ponto em que Deus, ou qualquer coisa referente a Deus, passa a não mais fazer parte da sua vida. Quando então essa cobiça, ela é concebida, o indivíduo está na linha limítrofe, está no limite de cruzar para a sua própria apostasia. Apostasia é o dar as costas a Deus, o dar as costas à verdade. Parece um discurso cristão de quem quer convencer alguém de outra coisa, mas lembre-se que antes de pregarmos isso, Nietzsche já anunciou. Nietzsche era um ateu do ponto de vista filosófico, né? E ele profetizou essa era. Inclusive eu até ouso dizer que é com Nietzsche que se define o começo histórico da última igreja das 7 do Apocalipse. Laodiceia começa com Nietzsche. Ali é o começo de uma igreja que coloca Cristo para fora, onde não tem mais lugar e espaço para um Cristo vivo e ativo dentro da igreja. Laodiceia tem que ter um começo, você tem que encontrar na história
um começo para identificar. E não há começo melhor do que essa profecia de Nietzsche acerca de como seria então o próximo século. Ele anuncia um século sem Deus. Isso. Muito bem. Mas Silva está lembrando aqui o Salmo de número 2, né? Versículos de 1 a 3, quando diz que os homens, eles dizem: rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Interessante que esse texto, irmã Silvia e demais irmãos, a Pedro vai usar esse texto, né? Ou é Paulo que vai usar esse texto, salvo engano, em Atos. É Pedro, né? Pedro que vai usar esse texto de Salmo para se referir, né, Paulo? Para se referir à morte de Jesus, não é? Ou seja, ele aplica o Salmo de número 2, de 1 a 3, quando disseram que os homens, juntando Pôncio Pilatos e as autoridades do povo e o próprio povo, crucificaram a Cristo para se cumprir o que está no Salmo 2. Então ele cita esse texto, que os homens se levantaram contra Deus e o seu ungido e mataram a Cristo. Lógico, esse é o cumprimento inicial da profecia. Ocorre que desde a morte e ressurreição de Cristo, quando parece que o cristianismo está avançando e Cristo está tendo credibilidade, nós estamos caminhando para um tempo em que Cristo será negado. Ou seja, assim como mataram a Cristo quando ele veio na sua primeira vinda, os homens também o matarão nas suas consciências e no seu coração, uma vez que matar a Jesus, entenda, nada significa. Quantos homens foram mortos no tempo de Jesus? Mas por que a morte de Jesus ganha a dimensão que de fato ela tem de redenção e de tudo mais? Eu disse que matar Jesus, matar um homem, não é uma coisa fantástica naquele tempo. Mas por que a morte de Jesus tem esse tamanho, essa grandeza e de redenção, de mudar a história da humanidade? Pelos motivos porque o mataram. Porque é pelo que Jesus representa, é pelo que ele significa. Não mataram Jesus porque ele fosse um bandido, o mataram porque ele era santo, por causa da verdade que ele vivia. A verdade de Jesus incomodava, a luz incomodava as trevas. Tanto é que no momento que Cristo vai ser preso para ser morto, Jesus disse: levantem, vamos, porque aí vem o príncipe das trevas. Ou seja, é o império das trevas que está querendo matar aquele homem. É pelo que ele é e representa. E portanto, é isso que ele é e que ele representa que está sendo perdido. Os cristãos podem não perder Jesus enquanto objeto de adoração, mas podem ter perdido Jesus enquanto o que ele significa, a mensagem que ele é enquanto o verbo vivo: graça, perdão, misericórdia, justiça, paz e tudo mais. Perde-se a essência e fica com um invólucro chamado Jesus, que não tem efeito real na vida de ninguém. Então o Salmo 2 fala assim de todo esse processo: rompamos seus laços e sacudamos nós suas algemas. Fala desse processo, que pouco a pouco o homem vai rompendo esses laços. Imagina alguns nós tão bem dados que se chama nó cego. Você não o desata de uma vez, você vai desatando pouco a pouco, vai afrouxando, até que uma hora você consegue desatá-lo. Então é por meio de muita insistência. Então, voltando aqui para Tiago, quando diz que o pecado, uma vez que ele é concebido, ali agora só falta uma coisa para ele se manifestar: vir ao mundo, quando ele é dado à luz. E se isso acontece, gera morte, que é o fim de toda e qualquer apostasia, é a morte eterna, não é? Semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre o homem da iniquidade em relação com a apostasia, tá bom?